Quando quiser, tá bom? Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Começando mais uma monitoria, depois de, não sei, faz uma semana ou duas, acho que a gente não tem monitoria. E hoje a gente vai falar um pouco sobre excludentes de ilicitude e crime impossível. Então, vamos começar? Vou compartilhar a tela. Bom, eu vou retomar um pouco o que a gente falou na semana passada. A gente falou sobre consumação e tentativa. Eu expliquei qual era o conceito de cada uma dessas e expliquei tentativa e as ramificações da tentativa. E hoje a gente vai explicar um pouco sobre as causas de excludente da ilicitude, crime possível, como eu já mencionei. Mas vocês viram na semana passada com a Maria Lúcia causas de exclusão da consumação. Vocês viram desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. E hoje vocês vão ver comigo que é crime impossível, que é causa de exclusão da consumação. Então, aqui a gente já tem. Bom, o crime impossível é aquele crime que não é punido por algum motivo. Então, o motivo pode ser por impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio. Eu vou explicar cada um desses sentidos desses tipos de crime impossível. Então, por impropriedade absoluta do objeto. Impropriedade absoluta do objeto é quando aquele objeto que a gente ia fazer a ação, ele não existe ou ele se faz ineficiente para produzir aquele crime. Então, por exemplo, eu queria roubar um livro, mas aquele livro não existia. Então, é um crime impossível, certo? Outro exemplo é, por exemplo, eu queria matar um bebê na barriga da mãe, mas aquele bebê não estava vivo, ou aquele bebê não estava ali. Isso é crime impossível, certo? Porque não houve crime de aborto quando o bebê ainda está na barriga da mãe, que é o feto, é, ele não é homicídio, né? É crime de aborto. Então, com o crime de aborto, se ele tenta matar um bebê que está na barriga da mãe e ele não existe ou ele já está morto, ele não responde por aborto, porque é um crime impossível. Aquele crime não pode ser punido, é uma causa de excludente da consumação. Outro exemplo que as pessoas acham meio absurdo por exemplo, se você vai tentar matar uma pessoa que já está morta, você vai com dolo, você vai tentar matar uma pessoa. Então, por exemplo, um marido, a esposa está jogada no sofá, o marido vai dar facadas na esposa. Tempo depois, descobre que a causa mortes, ela já estava morta fazia um tempo, e ela não morreu por essas facadas. As facadas foram num corpo morto. Sim, convencionou outro crime, mas é que a gente está falando sobre o crime de homicídio. É homicídio? É tentativa de homicídio? Não, porque ela já estava morta, então existe uma impropriedade absoluta do objeto, o crime é impossível. Então, por mais que ele tenha ido com dolo para matar essa mulher, por mais que ele acreditava que ela estivesse viva, não é tentativa, não é homicídio, é crime impossível, impropriedade absoluta do objeto. Bom, agora explicando um pouco sobre a ineficácia absoluta do meio. Por exemplo, também mesmo exemplo, indo matar alguém. Quando a pessoa vai matar alguém, ela usa uma arma, por exemplo, de plástico para ir matar alguém. Ela foi com intenção, ela achava que aquela era uma arma de verdade, mas ela foi com uma arma de plástico, pensou que era uma daquelas armas de plástico que parecem muito reais, foi. Tentou atirar e não conseguiu, entendeu? Porque era de plástico. Ou quando saiu uma bala de plástico. É tentativa de homicídio, porque começou as ações, ameaçou. Não, não é. Porque é ineficácia absoluta do meio. O meio que a pessoa escolheu era inapropriado, não dava para cometer o crime usando aquele meio. Então, outro exemplo é a pessoa pega uma faca que não tem corte, então vai tentar causar uma lesão corporal em alguém com uma faca que não tem corte. Existe uma ineficácia absoluta do meio, certo? Porque aquela lesão corporal nunca vai ser
ocasionado. Então, nesses crimes, normalmente crime impossível, as pessoas acreditam, ah, não, é tentativa. Não, não é tentativa. Se tem propriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio, a tentativa não cabe aqui. Então, o crime não vai ser tentado. Nesses casos, a pessoa não vai ser punida. Então, artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível de consumar o crime. Então, consumação aqui a gente nem discute, certo? Mas tentativa, talvez. Então, na questão de impropriedade absoluta do objeto, a pessoa vai tentar matar o marido ou a esposa que está no sofá, pensando que ela estava viva e ela já estava morta, começa a dar facadas nela por trás. Mas aí depois ele percebe que ela já estava morta, aí existe claramente uma impropriedade absoluta do objeto. Se vocês concordam ou não, para a lei não interessa muito. A lei, assim, artigo 17 do Código Penal, ela não é punido, por mais que a pessoa tenha ido com dolo, por mais que a pessoa acredite que a outra estava viva, dar facadas em uma pessoa morta ocasiona impropriedade absoluta do objeto, ok? Com questão de furto, roubo, a gente vê o erro de tipo sobre objeto. Então, em propriedade absoluta do objeto, não é, por exemplo, eu queria roubar um celular de verdade, mas era um celular de plástico. E aí eu roubei ele, mas aí eu percebi que era um celular de plástico. E aí eu não pude consumar o meu roubo. Não existe isso, entendeu? Não é essa a questão. Aí a gente teve uma tentativa de furto, uma tentativa de roubo, dependendo se foi com violência, grave ameaça ou não, se aquela pessoa ia realmente roubar aquele celular. Mas aqui a gente está falando de propriedade absoluta do objeto, ou seja, o objeto não existia. Então, por exemplo, eu fui roubar um livro milenar que estava na mesa de alguém e me contaram que existia esse livro. E aí aquele livro nunca existiu. Então eu fui tentar roubar, mas o livro nem existia ali, nem estava ali. Então aí a gente tem propriedade absoluta do objeto, certo? Ou por ineficácia absoluta do meio. Então, uso de arma descarregada, a gente tem vários exemplos de ineficácia absoluta do meio, porque o meio que a pessoa utilizou não deu certo para utilizar. Então, quando vocês analisam questões de propriedade absoluta do objeto, ineficácia absoluta do meio, que resultem em crime impossível, vocês têm que pensar, primeiramente, o crime se consumou? Se o crime se consumou, a gente nem conversa sobre crime impossível, porque o crime está consumado. Agora, quando a pessoa dá facadas em uma pessoa já morta, o homicídio ou a morte já ocorreu. No homicídio, a gente causa a morte de alguém. Se a pessoa já está morta, a gente não causou a morte de ninguém. Então, aqui a gente tem que analisar. Houve consumação? Não houve. Tá, eu tô achando que é tentativa. Aí a gente pega o objeto do crime. Então, vamos pegar o objeto do crime, o feto. O crime é de aborto, tem o feto. Bom, o feto existia? Aquele feto existia mesmo? A moça estava realmente grávida? Sim ou não? Tá, a resposta foi não. Então, eu não causei aborto, porque aquele objeto não existia, então é propriedade absoluta do objeto. Aí tá bom. Então, existia sim. Existia sim o feto. Tá bom, aí a gente vai para ineficácia absoluta do meio. Quando eu tentei pegar esse feto, quando eu tentei matar esse feto, o que ocorreu quando eu tentei causar um aborto nesse feto? O meio que eu utilizei era um meio eficiente para causar esse aborto? Então, por exemplo, eu coloquei eu estanquei uma faca de mentira na barriga da mãe. Isso é ineficácia absoluta do meio? Claro. O que a faca de mentira ia fazer na barriga da mãe? Por mais que eu tenha ido com dolo, acreditando que aquela faca realmente iria matar aquele feto, ia mudar alguma coisa? Não ia, porque existe ineficácia absoluta do meio. Então, mas aí caso sim, aquela faca era possível, certo? O meio que eu utilizei era possível de matar o feto. Então, por exemplo,
Vamos supor que era uma faca de verdade. Existia feto? Não existia feto. Então, se não existiu feto, se houve uma propriedade absoluta do objeto, a gente nem conversa sobre ineficácia absoluta do meio. Agora, se tinha objeto, aí vocês olham para a ineficácia absoluta do meio. Se houve ineficácia no meio, por exemplo, tinha o feto, ele tinha o feto, pode ser que tinha o feto. Mas existia ineficácia absoluta do meio, que era a faca de mentira. Então, não é nem tentativa, porque o meio que a pessoa utilizou era impossível de consumar o crime. Então, aqui é muito importante vocês analisarem a conjunção ou. Era impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio. Então, não precisam ineficácia absoluta do meio, não precisam ter os dois, os dois caminhos, certo? Pode ter só um. Então, para conduzir o crime impossível, basta ter impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio para a gente possuir um crime impossível. Então, basicamente é isso quando a gente fala de crime impossível. Eu vou aqui relembrar um pouco com vocês os 4 tópicos que vocês trataram, os 3 tópicos que vocês trataram na semana passada, e relembrando o crime impossível, certo? Então, causas de exclusão da consumação. Desistência voluntária. Então, a gente desiste de prosseguir e é responsável apenas pelos atos praticados. Então, aqui a gente tem, né? A gente não tem a tentativa, a gente tem uma figura parecida com a tentativa, mas com uma tentativa, o agente para por circunstâncias alheias à sua vontade, né? Desistência voluntária. O agente desiste por vontade própria de prosseguir e então, assim, na desistência voluntária, ele é responsável apenas pelos atos que ele já praticou. Então, bater, enforcar, asfixia, certo? Então, ele é só responsável por esses atos. No arrependimento eficaz, o agente impede a consumação através do crime, através de uma ação positiva. Então, o agente, na tentativa, no arrependimento eficaz, ele já fez todos os atos executórios, lembra do intercrimes, então, preparação, cogitação, preparação, execução e consumação. Então, todos os atos executórios já foram praticados e o crime, mas ele evita que esse crime se consume com uma ação positiva. Vocês percebem que esses dois dispositivos a gente consegue relacionar com a tentativa imperfeita e com a tentativa perfeita, né? A desistência voluntária com a tentativa imperfeita, que na tentativa imperfeita ainda faltavam atos executórios, e na tentativa perfeita todos os atos executórios já foram praticados, mas por algum motivo ou circunstância alheia da sua vontade, o crime não se consumou. Aqui é a mesma coisa, só que na tentativa imperfeita o agente por circunstâncias alheias à sua vontade, na desistência voluntária o agente desiste. Agora, desistência voluntária, tentativa imperfeita. Arrependimento eficaz, tentativa perfeita, certo? São os dispositivos que se relacionam, porque em um, todos os atos executórios foram praticados e no outro, faltam atos a serem praticados. Então, desistência voluntária, os fatos não foram todos praticados, não todos os atos executórios foram praticados, e no arrependimento eficaz, todos os atos foram executados, mas o crime não se consumou. E aqui, no arrependimento eficaz, o agente teve uma ação positiva para que esses crimes não ocorram. Agora, arrependimento posterior. O agente repara o dano antes da denúncia, reduzindo a pena. No arrependimento posterior, o crime tem que ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. Então, os crimes, né, que são realmente dolosos, não o crime doloso, mas os crimes que atentem contra a vida, já são crimes que não são nem falados no arrependimento posterior. O agente tem que ter, por exemplo, furtado um bem e devolvido aquele bem antes da denúncia, certo? A denúncia é quando o Ministério Público te denuncia, certo? Então, o agente ele repara o dano antes dessa denúncia e reduz a pena dele. Então, por exemplo, eu furtei uma bicicleta e essa bicicleta eu devolvi para a pessoa quem eu furtei antes que a denúncia seja publicada. Se eu fiz isso antes que a denúncia seja publicada, eu tenho uma redução de pena. Aqui a gente tem a consumação, certo? A consumação ocorreu, mas a gente reduz essa minha pena. E aí, crime impossível.
a tentativa não é punida devido à impropriedade absoluta ou ineficácia do meio ou do objeto, tá bom? Então, esses são os 4 dispositivos de causa excludente da consumação, sendo o arrependimento posterior. Já tem ocorrido a consumação, mas a gente tem uma redução de pena, certo? Então, basicamente é isso em causa excludente da consumação. Agora a gente vai explicar sobre ilicitude e excludentes, tá bom? Quando a gente fala sobre elementos do crime, para ser constituído o crime, a gente precisa de 3 elementos. Então, não basta o fato ser típico, o fato ter culpabilidade, ou qualquer uma dessas ações. O fato tem que ter os 3 elementos para ser crime. Se não tiver um desses 3 elementos, a gente não tem crime, não constitui crime. Então, fato típico. Fato típico é aquele fato que está descrito com todas as suas elementares no Código Penal. Então, está transcrito no Código Penal, ok? A ilicitude é a ausência de justificativa legal para a conduta. Então, não tem nada que me respalde para que aquele fato seja ilícito. Então, não existe uma justificativa legal para não ter cometido a ilicitude. É aquilo que tira a culpa. A ilicitude é aquilo que não tira a culpa sobre o fato típico praticado. Agora, a licitude tira a culpabilidade, não a culpabilidade, tira a punibilidade do fato típico praticado. E aí, já na culpabilidade, a gente tem juízo de reprovabilidade da conduta. Então, aquela culpabilidade é quando a pessoa é culpável, certo? A pessoa tem responsabilidade sobre aquilo que ela fez. Então, quando a gente analisa um crime, a gente tem que constituir esses 3 fatos para que ele seja considerado crime. E aqui hoje a gente vai estudar um pouco sobre as excludentes dessa ilicitude. Então, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício irregular de direito. Então, são 4 dispositivos no Código Penal que descrevem que exclui essa ilicitude do fato, ou seja, tem uma justificativa legal para eu ter praticado aquele fato típico para eu não ser punido por aquele fato típico. Então, não existe crime quando o fato pratica em estado de necessidade, em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Eu, agora, vou explicar apenas estado de necessidade e legítima defesa. Entretanto, a Maria Lúcia, no sábado, vai continuar explicando estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Só falando um pouco sobre fato típico, ilicitude, culpabilidade, é importante vocês notarem que se o crime é cometido, se falta uma dessas condutas desses elementos, se falta, o crime não constitui crime, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que talvez não seja muito da realidade do que vocês estão estudando agora, mas é um exemplo legal. Por exemplo, suicídio. Suicídio é ilícito. É ilícito, não é uma conduta ilícita, certo? Suicídio é ilícito. Atentar contra a própria vida, vai contra os princípios constitucionais. Não existe uma justificativa legal para praticar aquela conduta que atenta contra a vida, sendo que a Constituição preserva a vida. Culpabilidade, porque eu me feri, certo? Mas não constitui fato típico, porque não tem nenhuma parte do Código Penal que suicídio seja crime. Óbvio, a pessoa já teria morte, não daria para punir, mas daria para punir uma tentativa de suicídio, certo? Mas não constitui fato típico. Então, como não constitui fato típico, quando a gente não constitui fato típico, a gente não pode enquadrar ele como crime. Então, suicídio não se enquadra como crime porque não é um fato típico. Ele pode ter culpabilidade, pode ter ilicitude, mas é um fato típico, está descrito no Código Penal? Não está descrito no Código Penal. Então, a gente não pode considerar ele um crime. Culpabilidade, a gente tem os homicídios culposos, dolosos. Aí tudo a gente tem pessoas que são responsáveis pelo crime cometido, certo? Por mais que culposamente,
a pessoa continua sendo responsável. Então, quando vocês pensam no princípio da culpabilidade, tem que pensar nisso, certo? A pessoa tem responsabilidade sobre aquele fato que foi praticado. Então, aqui está um pouco sobre elementos do crime, certo? Fato típico, conduta que se enquadra em uma norma penal, estude a ausência de justificativa legal para a conduta, culpabilidade, juízo de reprovabilidade da conduta e excludentes, condições que excluem a responsabilidade criminal. Vamos começar com a primeira, estado de necessidade. Para o estado de necessidade, a gente precisa de um perigo atual para direito próprio ou de terceiro, conduta inevitável para afastar o perigo. Então, quando a gente tem estado de necessidade, é aquele perigo que a gente não consegue. É aquele perigo que é um perigo próprio para os outros e que é um perigo que é um perigo atual, entendeu? Um perigo que é perigo, entendeu? O perigo é aquela coisa que, tipo assim, você tem que se salvar, entendeu? E, por exemplo, se um leão vem atrás de você e seu único jeito é jogar aquela pessoa pro leão, senão quem vai morrer é você. Isso se chama estado de necessidade. Você agiu com estado de necessidade, é uma cláusula de excludente da ilicitude. Então, para ser uma causa de excludente da ilicitude, ele precisa ser perigo atual para direto próprio ou de terceiro e conduta inevitável para afastar o perigo. Então, nessas duas causas, você agiu porque você precisava agir daquele modo para se salvar ou salvar alguém, certo? E aí, no artigo 24 do Código Penal, a gente tem: considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável de exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha dever legal de enfrentar perigo, embora seja razoável exigir sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Vamos primeiro começar com um caput desse artigo, certo? Considera-se estado de necessidade que pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, aqui a gente já tem as duas, certo? As duas teses, as duas requisitos para serem estado de necessidade, que é o perigo atual para direito próprio de terceiro, conduta inevitável para afastar o perigo. O que quer dizer com conduta inevitável? Não existia outro jeito. Não existia outro jeito. Se você não salvar, se você não fizesse aquilo, você não ia conseguir ficar vivo. Então é aquele típico exemplo, sabe, eu tô num avião e eu tenho que escolher uma pessoa para jogar. São 3 pessoas, eu tenho que escolher uma pessoa para jogar. Eu tô no perigo atual, porque, sei lá, o peso do avião tá muito pesado. E se eu não jogar essa pessoa, o avião vai cair, eu vou morrer, eu e a pessoa, tipo, tô eu, minha mãe e um desconhecido. Aquele avião só vai conseguir ficar em pé se uma das 3 pessoas saírem do avião, pularem do avião, porque senão as 3 pessoas vão morrer. Caso eu pegue e eu jogue essa pessoa do avião, eu vou estar agindo em estado de necessidade. Por quê? Perigo atual para direito próprio ou de terceiro. Então, para direito próprio, eu estou agindo em direito próprio, certo? Eu quero ficar viva. E não se pode exigir sacrifício. Então, a lei não pode exigir que eu me mate. Ou de terceiro, eu estou agindo em prol da minha mãe, certo? Então, perigo atual para direito próprio ou de terceiro. Então, eu jogo aquela pessoa, certo? Do avião. Conduta inevitável para afastar o perigo. O único jeito que tinha de eu e minha mãe a gente salvar daquele avião era jogando aquela pessoa. Então, por isso eu joguei aquela pessoa. Eu estava em estado de necessidade. Então, a lei fala que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Também é importante de ressaltar isso. Eu não posso ter provocado aquela situação no avião. Então, por exemplo, vamos supor que o avião tá desse jeito porque eu
decidi que era plausível carregar sobrepeso. Eu não avisei ninguém. Eu carreguei sobrepeso na parte de baixo do avião. Eu falei, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. O perigo de sobrepeso do avião, porque o avião tá caindo, ocasionou-se por causa do sobrepeso que eu levei? Sim. Então, aqui a gente não tem estado de necessidade se o avião estava sobrecarregado pela minha culpa, porque eu autorizei. Aqui a gente tem uma conduta omissiva, certo? Devia e podia, né, com o seu comportamento anterior, gerou o resultado. Então, a gente tem, nem podia de outro modo evitar. Então, que não provocou por sua vontade, não pode ter sido provocado por sua vontade. Agora, tá bom, o avião, tecnicamente, estava em suas perfeitas condições. Eu jogo aquela pessoa. Eu podia ter evitado de outro modo? Não podia. Direito próprio à lei, ou seja, direito meu ou da minha mãe, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, eu não tinha por que me sacrificar. Agora, se era sobrepeso, eu poderia ter me sacrificado, certo? É razoável pedir o sacrifício, não que é minha culpa. Agora, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, eu, Giovana, se sou um bombeiro, por exemplo, eu não posso ler, e eu estava no exercício na minha profissão, certo? Isso é importante. Então, vamos supor que, sei lá, me contrataram. Pode ser isso, ó. Eu sou a policial, eu sou uma policial militar, específica de aeronave, e eu tô naquele avião para proteger a segurança da aeronave, certo? E aí acontece isso, eu tinha o dever legal de enfrentar o perigo, certo? Eu estava exercendo uma profissão e tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, se eu jogar alguém daquele avião, sendo que eu tinha o dever legal de enfrentar o perigo, aqui a gente não tem estado de necessidade. Entretanto, segundo o parágrafo 2º, embora seja razoável exigir sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Então, caso eu jogue alguém desse avião, a minha pena pode ser diminuída de 1 a 2/3, porque eu não consegui me sacrificar, eu matei alguém, eu matei por estado de necessidade se eu não estivesse no exercício da minha profissão, e razoável exigir o sacrifício não significa que é tipo assim, 100% das vezes seria lógico exigir sacrifício. Às vezes a pessoa tem filhos, pensa nos filhos e mata, mas continua respondendo, sei lá, por homicídio. Entretanto, ela é reduzida de 1 a 2/3. Então, tem uma grande redução de pena, né, para quem comete esse tipo de crime. Agora, legítima defesa. A gente estava em estado de necessidade, que é uma das excludentes da estudo, espero que tenha ficado claro. E agora a gente vai para legítima defesa. Então, legítima defesa é bem interessante, porque a gente tende a pensar que a legítima defesa, se alguém estava tentando me bater, eu tenho o direito de bater de volta. Ou se alguém estava tentando me matar, eu tenho o direito de matar de volta. Legítima defesa não funciona assim, é completamente diferente disso. Existem os requisitos de legítima defesa. Eu poderia até falar que é difícil você provar que foi legítima defesa, porque são requisitos específicos. Agora eu vou explicar os dois, que são dois. São específicos, gente. São requisitos que a gente precisa ter para o indivíduo alegar que teve legítima defesa e que não foi simplesmente. Não sei, gente, que não foi uma agressão ou que não foi uma reação que não deveria ter sido feita. Que, nossa, não, foi para matar mesmo. Não, tem que ser legítima defesa. Você estava apenas se defendendo. Então, legítima defesa. Reação proporcional contra agressão injusta, atual ou iminente. Reação proporcional. Ou seja, a reação tem que ser medida. A reação ela tem que ser uma reação em que não ultrapasse os limites da lógica que poderia conter aquela agressão atual injusta. Então, a
a reação proporcional, ela tem que ser equivalente à agressão que você estava recebendo. Ou pelo menos equivalente para parar aquela agressão, entendeu? Não equivalente, porque equivalente, por exemplo, se a pessoa está tentando matar, ela não tem que matar ela de volta, mas ela tem que ser equivalente para tentar parar aquela agressão. Claro, se o único jeito de parar aquela agressão é matando aquela pessoa, ok, a gente tem uma reação proporcional. Mas se aquela agressão não era proporcional, a gente já não tem legítima defesa. E na legítima defesa, não é aquela questão da conjunção ou, não é reação proporcional ou agressão injusta ou atual. Não. A agressão tem que ser proporcional, tem que ser contra agressão injusta e tem que ser atual. Ela tem que ser no momento. A reação ela tem que ser no momento, não pode ser, sei lá, 10 minutos depois. Não pode, ela tem que ser atual, entendeu? Ou iminente. Ou você tem que se sentir ameaçado para produzir aquela agressão, tá bom? Senão, não é considerado legítima defesa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aqui não, as pessoas não vão gostar, mas é a realidade. Se, por exemplo, a pessoa mora com o seu marido e o seu marido agrediu ela numa segunda-feira. Passou para terça-feira, a agressão foi na segunda, de noite. Passou para terça-feira, ele saiu para trabalhar, ela saiu para trabalhar, ela comprou uma arma. Quando chegou em casa, o marido dela chegou em casa, ela deu um tiro no marido. A gente já pode começar com reação proporcional. Ela foi proporcional? Muitos diriam talvez que sim, porque ele bateu nela. Para a lei, não seria uma reação proporcional, mas tá bom, vamos falar sobre atual e iminente. Ele bateu nela hoje, naquele momento, ele chegou em casa de uma forma em que parecia que ele ia bater nela. São todas questões que talvez a defesa daquele cara, talvez a defesa do Ministério Público, né, que no caso ele seria a pessoa que morreu, ia alegar, certo? Porque talvez a defesa dela alegaria que se fosse legítima defesa. Mas ela estava em agressão justa atual ou iminente naquele momento em específico que ela praticou a ação. Ela estava? Talvez não, entendeu? Então, e foi uma reação proporcional? Ela precisava ter dado um tiro letal nele? Podia ter sido só um tiro na perna para imobilizar ele? Ou será que ela não podia ter ido simplesmente na polícia no dia anterior? Na polícia, sei lá, na manhã anterior, na manhã seguinte que ela foi trabalhar. Então, são todos requisitos que a legítima defesa é muito específica. Então, se faltar um dos requisitos, não vai ser considerado legítima defesa, a pessoa vai ter sido julgada como se tivesse praticado um homicídio, como se tivesse praticado todas as questões que podem ocasionar a legítima defesa. Então, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, homicídio. Então, todos esses crimes não são legítima defesa, entendeu? Tipo, se a pessoa não cumprir esses requisitos. Então, os requisitos são agressão atual iminente, uso dos meios necessários e usos moderados de tais meios. Então, uso dos meios necessários. Mas não será que só uma faca era o suficiente para parar? Foi moderado? Tipo assim, eu tenho tiro na cabeça, sendo que eu podia ter dado um tiro na perna. Entendeu? Isso é a moderação que a lei procura. A lei procura ferir o menos possível, entendeu? Para afastar essa agressão injusta ou iminente. Então, é uma lei que é um pouco mais rígida na questão da legítima defesa. Então, precisam estar os requisitos presentes. Então, entende-se legítima defesa quem usando moderadamente os meios necessários. Então, usos necessários tais meios, uso moderados dos meios, repele injusta agressão atual ou iminente a direito do seu ou de outrem, porque também pode ser defesa de outra pessoa.
E claro, às vezes a pessoa assim está conturbada com a questão que aconteceu e sai de si, mas continua constituindo crime, entendeu? Aqui a gente não tem um excelente de estude se aquela pessoa não praticou a ação contra uma agressão injusta, atual e iminente e não usou os meios necessários, nem moderadamente os tais meios. Então, basicamente é isso. Legítima defesa é assim, não é uma lei que acredito que não mude desse jeito, do jeito que está, porque é uma lei assim muito específica e a agressão atual injusta é bem cabível, certo? Ou iminente, ou seja, você se sente todo o tempo ameaçado. Então, você foi sequestrado, por exemplo, a agressão está ali, entendeu? A agressão está constantemente ali, você está sequestrado, não tem para onde você sair. E aí, se você tem uma reação proporcional, ou seja, sei lá, eu sou uma menina, se eu não der um tiro nele, eu não vou conseguir sair de lá. E aí, sim, a gente tem uma reação atual, iminente, proporcional à agressão, como também uma mulher que pode estar sofrendo violência doméstica, ela sente em algum momento que ela vai quase morrer, pega, sei lá, o vaso e quebra na cabeça da pessoa, porque sente que não vai ter outro jeito. Aí sim a gente tem uma reação proporcional. A gente está dando um exemplo, se a pessoa, sei lá, passou um dia daquela agressão, foi ocasional, e a pessoa vai lá dar um tiro no coração, entendeu? Isso, para a lei, não é uma reação proporcional ao ocorrido da agressão, entendeu? Então, é isso que tem que ser olhado quando a gente conversa sobre a reação proporcional. E agora eu vou colocar duas questõezinhas que eu montei, tá bom? Só deixa eu compartilhar a tela. Tá bom? Calma aí. Tinha. Espero que vocês estejam vendo. Eu tinha questão. Essa questão é uma questão que a Luzia já colocou em umas duas provas que eu fiz dela. É uma questão que não é difícil, mas que é uma questão que vocês têm que pensar para fazer. Então, eu vou ler, vou deixar um minuto para vocês fazerem, mas vocês podem pausar a tela, caso vocês estiverem assistindo pelo YouTube, para conseguir fazer a questão se vocês precisarem de mais tempo. Então, é uma questão dissertativa. João, acreditando que sua namorada Maria estivesse grávida, decidiu matá-la por não aceitar a gravidez. Com essa motivação, atirou contra ela, causando-lhe a morte. Após o crime, o exame necroscópico confirmou que Maria não estava grávida. Considerando os fatos narrados, tipifique os crimes eventualmente cometidos por João, justificando a responsabilização ou não por aborto. Então, vou deixar esse minutinho para vocês conseguirem responder. Acredito que vocês têm que analisar primeiro qual foi o crime que ocorreu contra Maria ou não, certo? Ou qual foi o crime ou não que ocorreu contra o feto. Se houve crime ou não, certo? Pontos importantes para vocês analisarem. Decidiu matá-la por não aceitar a gravidez e tirou contra ela, causando-lhe a morte, certo? Tirou contra ela a ação. Após o crime, exame necroscópico confirmou que Maria não estava grávida. Então, ponto importante, Maria não estava grávida. Ele atirou contra ela pensando que ela estivesse grávida, mas Maria não estava grávida. Então, aqui você tem que tipificar
e os crimes eventualmente cometidos por João. Agora a resposta. João praticou o crime de homicídio, uma vez que mata a companheira por sua suposta gravidez. No entanto, não houve crime de aborto, pois Maria não estava grávida. O Código Penal, em seu artigo 124, e os seguintes, tipifica o aborto como o crime contra a vida do nascituro. No entanto, para sua configuração, exige-se existência da gravidez. Na hipótese, houve impropriedade absoluta do objeto, uma vez que não havia feto ou embrião a ser atingido, o que afasta a tipicidade do delito de aborto. A conduta, portanto, não se amolda ao tipo penal do 124 do Código Penal, por se tratar de crime impossível, com base no artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Desse modo, João deve responder apenas pelos crimes de homicídio consumado, sendo atípica a conduta do aborto diante da inexistência da gravidez. Então, aqui a gente fala, sim, existe homicídio com relação a Maria. Entretanto, é um crime impossível o aborto, pois o feto não existia. Então, sim, a gente tem essa questão que existe o crime por impropriedade absoluta do objeto, certo? Então, uma questão que vocês têm que pensar, às vezes vocês pensariam, mas ele matou pensando que ela estava grávida, ele matou porque ele queria matar aquela criança, queria matar ela, mas não estava grávida. Então, existe crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Tá bom? Passando para a próxima questão. Aí. Questão sobre licitude agora, hein? João, ao chegar em casa durante a noite, encontrou Marcos, um vizinho com quem já havia tido desentendimentos dentro do seu quintal, tentando arrombar as portas dos fundos com uma barra de ferro. Ao ser surpreendido, Marcos avançou contra João com a barra. Em reação, João pegou uma pá que estava próxima e golpeou Marcos na cabeça, causando-lhe um traumatismo craniano grave, que resultou em sua morte. Considerando a narrativa, como tipificaríamos a conduta de João? Existe algum excludente de licitude no fato? Então, vamos pensar aqui agora. Marcos, é importante a gente analisar que ele estava com uma barra de ferro, gente. Então, é um meio que poderia matar ele, certo? Uma barra de ferro arrombando a casa. E aí a gente tem, ao ser surpreendido, Marcos avançou contra João com a barra. Então ele avança contra João com essa barra. Não é só que ele estava arrombando a casa de João, mas sim avançando contra João quando foi encontrado. E em reação, João pegou uma pá. Gente, uma pá. Que estava próximo e golpeou o Marcos na cabeça. Agora a gente pensa nas proporções, certo? Barra de ferro e pá. Qual vocês acreditam ser mais forte? Vão pensando. E aí resultou em sua morte. Considerando a narrativa, tipificaremos a conduta de João como? Existe excludente de estúdio no fato? Ó, agora a gente vai lá, eu vou ajudar no raciocínio, certo? O que constitui o crime? Elementos. Culpabilidade tem? Tem, certo? Ele praticou a conduta, ele sabia o que ele estava fazendo. Agora a gente tem ilicitude e fato típico. Fato típico, matar alguém, que é o que ele fez, é fato típico? É. Então aqui a gente já tem dois elementos que constituem crime, certo? Agora a gente vai ilicitude. Tem alguma disposição na lei que a gente pode analisar que fale sobre a tal excludente de ilicitude? Tem ou não, certo? É isso que você tem que pensar. Agora, tipificaríamos. Típico, fato típico. A gente já combinou aqui que tem, certo? Matar alguém é crime, não é? É fato típico. Então, tipificaríamos a conduta. Qual é o crime matar alguém? Agora, excludente de estúdio. Analisem o caso concreto. Pensem. Foi realizado crime? Não foi? Pausem aí, eu já vou ler a resposta.
Aí, gente, passa. Tá terrível sem o teclado, mas enfim. A conduta de João, que resultou na morte de Marcos após golpeá-lo com uma pá, em tese se amolda no tipo penal de crime de homicídio, previsto no 121, caput do Código Penal Brasileiro. Certo? Ele praticou um fato típico. Agora, para ser constituído crime, precisa dos três elementos. Trata-se de praticar a causa da morte de alguém, sendo tipicidade formal preenchida no caso concreto. No entanto, revela-se a possível incidência de uma excludente de ilicitude, mais especificamente a legítima defesa, prevista no artigo 25 do Diploma Legal. No caso narrado, João foi surpreendido por Marcos, que, armado com uma barra de ferro, invadiu seu domicílio e avançou contra ele, configurando uma agressão injusta e atual. Diante da ameaça iminente e grave à sua integridade física e até à sua vida, João reagiu utilizando uma pá que estava a seu alcance, golpeando o agressor com a intenção de cessar a agressão. Todavia, para a exclusão total da ilicitude, é necessário que, ainda que João tenha atingido moderadamente, ou seja, sem excesso ou meio da intensidade, caso constate que o golpe foi único e com o fim de sem excesso no meio ou na intensidade, cessar a agressão, a legítima defesa estará plenamente caracterizada a função do ilicitude do fato. Então, aqui a gente fala sobre cessar aquela agressão, mas que aquela intensidade tem que ser sido moderada. Pelo enunciado, dá para inferir que foi só um golpe e aí causou traumatismo craniano. Mas vamos supor que depois que Marcos caiu no chão, João continuasse batendo nele. Se João continuasse batendo nele, aí a gente já não tem mais legítima defesa. Se ele cair no chão já não é uma agressão atual iminente. A gente não tem legítima defesa se ele continuar batendo nele. Então, se o golpe foi único, com o fim de cessar a agressão, a legítima defesa estará plenamente caracterizada, certo? Ele estava armado com uma barra de ferro. O golpe na cabeça é justificável, certo? Ele estava com uma barra de ferro, o outro cara estava com uma pá. Então não tem nem balanço entre as duas armas, certo? A barra de ferro seria muito mais forte. Se ele tivesse piscado, ele já teria levado uma barra de ferro na cabeça. Então, é plenamente justificável que se amolda plenamente na questão da legítima defesa. Mas tem fato típico? Tem. Tem. A gente fala aqui sobre a agressão injusta, atual, iminente, certo? Então, basicamente é isso. É essa a questão, as questões que eu trouxe para vocês. São duas questões que eu acho que são bem importantes para vocês terem mais essa linha de raciocínio sobre esse Código Penal e sobre como vai ser essas questões. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima vistoria. Tchau.